Olá, eu sou Mariana Lopes, serei a sua professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje nós vamos pensar aí um pouquinho sobre o projeto de uma escola com acessibilidade para pessoas com deficiências motoras. Não é uma tarefa simples e exige um conhecimento e uma formação diárias como engenharia, arquitetura, entre outras. Então, nessa aula, nós vamos entender aí como esses profissionais atuam e especialmente dentro de um projeto com acessibilidade. Para a gente poder começar, é importante a gente entender que a nossa aula de hoje ela vai permear sobre esse tema de escolas, né, que recebam estudantes que tenham uma deficiência motora, ok? Então, quando a gente fala dessa questão, a gente precisa destacar 3 grandes áreas para poder elaborar um bom projeto. A primeira área é a área de ciências, né? E aí vocês podem se perguntar, mas o que eu tenho que pensar quando a gente fala de ciências dentro desse contexto de um projeto de acessibilidade? A primeira coisa que a gente tem que pensar são os tipos de deficiências, ou seja, quem são esses alunos que essa escola vai estar recebendo. O segundo aspecto é o sistema locomotor. Existe alguma deficiência? Então são alunos que eles usam uma cadeira de roda ou são alunos que eles possuem deficiência visual e têm bengalas? Ou seja, qual é o sistema locomotor desse processo para a gente poder elaborar um bom projeto. E terceiro, se é uma questão hereditária ou se é uma questão congênita. Isso é super interessante porque a gente começa a conhecer um pouco da história desses alunos, não de forma invasiva, mas poder conhecer um pouquinho desse histórico deles e auxiliar de forma positiva. A segunda área é a área de tecnologias e arte. Essa área ela vai envolver 2 aspectos. Primeiro, a criação do projeto e segundo, as obras arquitetônicas, ou seja, como é que a gente vai fazer isso acontecer. Sabe aquela coisa de tirar do papel e pôr a mão na massa? É onde entra a questão da tecnologia e da arte, porque quanto mais o ambiente for não só adequado, mas for propício para uma relação legal, para que a pessoa sinta-se à vontade, acaba sendo muito melhor. Por isso que a arte também acaba entrando. E a última área é a área de engenharia e matemática. Nessa área, a gente também destaca 2 pontos, a observação das estruturas do colégio, ou seja, o que a gente consegue alterar, será que isso aqui já está adequado? E a segunda é a questão do sistema métrico. Então, nós temos espaço suficiente, por exemplo, para uma cadeira de roda passar e assim por diante. Por isso a importância da engenharia e da matemática. Então, até aqui, a gente conseguiu compreender algumas situações quando a gente fala de ordem biológica e de saúde da pessoa com deficiência. Então, esses exemplos que eu dei nessas 3 áreas é justamente para a gente começar a refletir sobre esse projeto que a gente vai montar. Além dessa questão da acessibilidade do projeto, a gente também não pode esquecer que o principal objetivo do projeto é você ter uma arquitetura adequada, é você arquitetar. E quando a gente fala isso, a gente lembra de um profissional muito importante que é o arquiteto. O arquiteto, ele faz o planejamento, ele projeta e ele desenha os espaços urbanos, visando sempre melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. E como a gente está comentando aqui, no caso da questão de acessibilidade, das pessoas que carregam essa questão da acessibilidade. Além disso, ele também leva em conta os aspectos técnicos, históricos, os aspectos culturais e estéticos do meio ambiente. O arquiteto, ele também tem a função, e ele está apto a isso, né, de projetar e coordenar construções, reformas, e esse profissional, por exemplo, ele é aquele que vai determinar quais serão os materiais que vão ser usados, como será feita a iluminação, que cores que devem usar, quais são os aspectos estéticos e funcionais desse ambiente. É lógico, gente, que isso é só uma parte, mas a gente sabe, por exemplo, que dentro da arquitetura você tem o pessoal de design de interiores, né, que são aqueles que vão elaborar os espaços, criar espaços para que seja não só um movimento adequado, mas que seja interativo, entre outras áreas aí dentro da arquitetura. Além disso, eu queria deixar para vocês um trecho de um vídeo, que é um vídeo que vai do 1.38 até 7 minutinhos de vídeo, onde ele vai estar mostrando uma ferramenta muito legal que é chamada de Tinkercad, né? Ela é muito simples e ela é muito intencional, onde você vai
projetar de forma arquitetônica espaços para a sua escola com acessibilidade. Então vale a pena conferir esse vídeo e dar uma olhadinha. Dentro desse vídeo que vocês acabaram de assistir, aqui a gente tem algumas fotos que vai mostrar o que essa ferramenta ela faz. Então aqui você tem alguns exemplos, né? Então uma foto de uma sala de aula, um banheiro onde ele tenha um espaço adequado, a questão de locomoção e assim por diante. Além do arquiteto, a gente também não pode deixar de falar de um outro profissional muito importante também, que é o engenheiro. Então, o engenheiro que a gente chama existem várias frentes da engenharia, mas especificamente o engenheiro civil é aquele que trabalha em conjunto com o arquiteto. E é esse engenheiro que vai trabalhar com a parte de construção. Quando a gente fala da parte de estrutura, fundação, a parte geotécnica, hidráulica, infraestrutura, saneamento, então ele vai organizar toda essa parte. Enquanto isso, né, como ele trabalha em conjunto com o arquiteto ele vai gerenciar essa equipe, vai supervisionar o processo de construção do próprio edifício. Esses dois profissionais, eles são extremamente importantes quando a gente fala, por exemplo, de um projeto que queira ajustar a questão da acessibilidade. Eles são fundamentais. Por quê? Porque a visão que eles têm de espaço, de métrica, de organização é muito melhor do que pessoas que não tenham essa habilidade ou que acham que vai dar certo e não vai dar. Então eles conseguem dar uma formação muito boa. O engenheiro civil, para vocês terem uma ideia, ele é o profissional que projeta e executa obras, ok? E um exemplo, né, como edifícios, pontes, rodovias, entre outras. Então, são profissionais de extrema importância para a execução dos projetos. Então, eu queria mostrar para vocês algumas fotos, né, algumas figuras que ilustram essa questão desse nosso colégio que a gente está comentando. Então, como é que seria o colégio que receberia essas pessoas com deficiência? Então, aqui a gente tem algumas fotos. A gente tem que pensar nesse projeto desde a entrada, né? Então, se eu tenho um grupo de alunos que tenham, por exemplo, cadeira de roda. Então, eu preciso ter um espaço adequado para que ele pare e desça para poder entrar na escola. Então, a gente começa a pensar desde o processo da rua, ok? Além disso, é importante também pensar na entrada da escola, né? Então, o aluno ele parou e aí ele só desceu. Ou então o aluno ele tem a necessidade motora de ter alguém que tire do carro, coloque e que encaminhe com ele. Então, por isso que não é só na entrada até o portão, mas é depois do portão também. A importância de visualizar isso, então, de ter vagas demarcadas e assim por diante. Além disso, ter vagas onde você consiga ter uma locomoção, né, ou seja, que seja ampla, mas que também tenham espaços adequados para que, por exemplo, um aluno que seja cadeirante, ele consiga ficar numa posição correta, até aguardar, uso de elevador e assim por diante. A questão das próprias escadas, então a gente sabe que isso é um desafio para as escolas, né? Então você tem muitas escolas que não têm a opção de ter um elevador, nem rampa, são só escadas. Então como é que seria, né, a inserção desse aluno com deficiência? Então a importância desse cuidado. E aí eu destaco também a importância, por exemplo, do próprio, a gente chama de solo tátil, né? Ou seja, que são aquelas pequenas demarcações redondinhas no chão, né? Aonde a pessoa com a deficiência visual, com a sua bengala, ela consegue chegar até uma sala de aula ou até uma biblioteca. Então, esse solo tátil, ele é super importante, né? Porque ela vai mostrando o caminho até o local que esse aluno tem que chegar. Nas salas de aulas também a questão de iluminação, a questão da onde esse aluno ele pode sentar, também a gente tem que lembrar da questão do próprio conforto. Então, eu sempre falo assim, que não é o certo, né? O nosso sonho seria que os ambientes agregassem todas as pessoas, independente da deficiência. E hoje em dia a gente sabe que muitas vezes a gente tem que fazer o contrário, né? Eu vou modificar por causa dele. Não, né? Os ambientes já deveriam ser assim, de forma natural. Mas quando a gente pensa num projeto de acessibilidade, eu tenho que ter essa visão. Ou seja, esse aluno em sala de aula, ele vai se sentir confortável, sendo a sua deficiência visual ou a sua deficiência motora, de locomoção. Então eu preciso pensar no conforto daquela sala de aula.
Não só da sala de aula, mas também de laboratórios de informática, laboratórios de saúde, né? Quantas aulas, né? Principalmente em biologia, a gente não faz em laboratórios de pesquisa e a gente sempre tem a vontade de levar todos os alunos. Então, será que comporta esses alunos com acessibilidade? Nas bibliotecas, nas próprias salas de aula que a gente fala que são aquelas salas de aula tipo auditório, né? Então, esse aluno, ele consegue adentrar, ele consegue estar lá? Nos refeitórios, nas próprias atividades de esporte, né? Então, é não tirar esse aluno, mas é inserir ele nesse contexto. Então, aquela quadra, ela tem à disposição daquele aluno um local adequado para que ele exerça a sua atividade, mesmo com a sua deficiência? E aí, é lógico que tudo isso que eu trouxe para vocês são vários fatores que interferem num projeto de gestão para acessibilidade. Então, a ideia é despertar em vocês essa curiosidade e esse pensamento, que é um pensamento que normalmente a gente não tem, porque tá tudo bem do jeito que a gente tá, né? Do jeito que tá ótimo. Mas quando a gente começa a ter essas pessoas conosco, a nossa visão, ela precisa ampliar. Então, não só dos profissionais, que são importantes, mas também a nossa visão. Como é que eu enxergo esse próximo e como é que ele pode estar inserido no meu contexto. E aí eu deixo vários links aí para você poder pesquisar um pouco mais sobre o tema, e eu deixo uma frase de reflexão que diz que quando surge o primeiro aluno em cadeira de rodas, é que de repente os degraus eles acabam tornando-se visíveis para todos. Nessa vivência a gente consegue então visualizar que quando a gente tem uma escola que ela já é preparada e já percebe essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, essa escola ela já tem inserida nela uma verdadeira inclusão. Bons estudos!